Fala, galera! Eu amo isso, cara. Eu fico a semana inteira esperando esse bordão. Fala novamente, passar pra... Então, eu vou falar de novo da polpa de fruta aqui, ó. Porque a Aninha entrou na live. A Oi, Aninha! A Aninha é fitness e tal. Caramba, a Aninha gosta de cuidar dessa... caramba. Aninha, nós estamos aqui com desconto nesse @ do sítio delas. Polpa de suco. Ó, vou mostrar aqui pra galera. E eu sei que você gosta de suco, o Biel também Mostra gosta. mostra aí pra galera. Aqui, ó. Ó, Aninha, esse suco aqui, ó. Essa polpa de suco é só a fruta mesmo. Não tem corante, não tem água, não tem açúcar. É a melhor polpa de fruta de Anápolis. E tem 10 cupons de desconto aí a 5%. Só entrar em contato com eles e pedir. Aninha, espera o seu pedido lá. Bora lá. Vou iniciar de novo aí. Você espera eu fazer um bordão, pelo menos. Perdão, eu empolgo. Porque ele fala no meio do bordão e não sai o bordão. Fala em mim? Vai lá. Fala, galera! Você que está escutando aí o nosso podcast Inconformados, nós estamos agora iniciando o 4º episódio. Já? Cara, Top. o tempo passa rápido, hein, Guilherme? Demais, cara. Quem diria, há um tempo atrás era um sonho, agora nós já estamos realizando esse sonho, né? É, a gente, vida. olha que engraçado, né? A gente começou segurando o microfone, E agora nós aí no outro já tinha o pedestalzinho aqui, que não tinha aranha, né? braço, E depois agora já tá com... já tá com outro microfone. Aí tem um Louvado Darth seja Vader Deus, hein? aqui segurando o negócio pra gente. Gente, para iniciar eu preciso dizer para você que está escutando no Spotify, aí a gente vai falar assim, galera, olha aqui a caneca do podcast Inconformados, aí você vai falar, não tô vendo, porque eu tô escutando no Spotify. Então o que é que acontece? Na íntegra, no YouTube Marcelo Braz, você vai ver o vídeo, então coisa mais boa, você está escutando aqui no Spotify, mas às vezes você quer ter o vídeo, você quer assistir junto com o áudio, então vai pro YouTube, assiste, vê tudo que a gente tá mostrando, vê o nosso estúdio, Oh, caramba, tá bonito lindo demais, aqui. cara. Ver as canecas que a gente vai falar e tudo mais. Então, lembre-se disso. Nós estamos em todas as plataformas digitais. Deezer, Apple Music, Spotify, que provavelmente você está escutando, iTunes, YouTube. Então, nós estamos em tudo. E a gente pede para você colaborar com a nossa evangelização. Quem compartilha também evangeliza. A nossa missão aqui é a evangelização. Então, nós contamos com você para nos ajudar a evangelizar. Com qualidade. Com qualidade. Então, se você sabe que tem um amigo que está precisando, né? Hoje nós vamos falar sobre missão, a vida missionária do jovem, né? Na igreja. Então, manda para ele já, né? Para ele acompanhar com você. Fala, oh, que legal que esse podcast, esse episódio, vale a pena. E agora eu quero, antes da gente apresentar o nosso convidado, falar sobre os nossos patrocinadores, né? Com a graça de Deus, nós temos algumas pessoas que estão nos apoiando, né, ajudando a gente mesmo nessa missão. Então, nós não poderíamos deixar de falar deles, né? O primeiro é do sítio delas. Gente, é porque a gente já estava falando antes aqui na live, né? Gente, polpa de fruta, né, para suco natural aqui em Anápolis, melhor não há do que a do sítio delas. E a gente não está falando porque é nosso parceiro, a gente está falando porque a gente acredita mesmo. Já tomava antes. Já tomava, exatamente. Então, polpa de suco do sítio delas, sem conservante, sem corante, sem açúcar, é só a polpa mesmo. Então, é fruta deliciosa, polpa de fruta, polpa de suco, é do sítio delas. É só você procurar @ do sítio delas no seu Instagram que você vai encontrar. Compra a sua, porque eles entregam, né? A princípio, eles estão entregando só aqui em Anápolis, Silvânia, Goiânia. Se você for de outros estados, faz seu pedido também, né? Quer que eles entreguem pro Brasil inteiro, não é? É isso. Olha que o pessoal da live é taxa de entrega zero. Hã? O pessoal da live é a taxa de entrega. O pessoal que tá aqui na live no Instagram é taxa zero de entrega. Então você vai falar, vim pelo podcast Inconformado, você vai ter taxa zero. Então corre e peça o seu. O outro patrocinador nosso, Universo Católico. Nosso parceiro aqui, para quem tá no YouTube, tá vendo a nossa caneca do Inconformados. Galera do Universo Católico. Gente, personalizamos. Todo tipo de caneca, quadros. Temos quase todos os santos. Todos os santos aí já personalizados. Então, entra aí também no @ Universo Católico e peça já a sua caneca. Entregamos para o Brasil inteiro. Personalizamos do seu jeito, do seu gosto. Então, não perde E tempo. qual que é o desconto do Universo Católico para quem tá assistindo? O desconto do Universo Católico, aí você conversa comigo que a gente vai ver como é que a gente Eu gosto é assim, ao vivo, cara, vai. O cara é o dono do negócio, tinha que dar um... Então vamos lá, 5% de desconto pra quem comprar um quadro. Vamos ver isso aí, conversar depois, né? E a gente não poderia deixar de falar
que esse podcast é um oferecimento da agência de marketing, soluções em marketing, agência Filhos Produções. Você que tem um empreendimento e deseja posicionar o seu negócio nas redes sociais, na mídia digital, você não pode deixar de falar com a agência Filhos, né, gente? Então, todo serviço, gente, site, social media, tráfego pago, todos os tipos de serviço para posicionar a sua empresa no marketing e no mercado digital, a agência Filhos é a solução. E sabe o que a Filhos está fazendo agora? Tá alugando estúdio, né? Exatamente. Sede de Anápolis. Quero começar a fazer um podcast. Então, nós Cara, aqui... já tem uma galera alugando estúdio para fazer podcast aqui. Então, nós estamos aqui já para alugar também. A gente aluga. Faz a edição dos vídeos, dos faz a áudios, edição de sobe vídeo, pro Spotify, sobe, já deixa o cuida seu das redes programa sociais. rodando. Então, Deixa você todo blogueiro. Aí é só combinar com a gente, fazer o seu orçamento também, que a gente presta esse tipo de serviço. Então agora, sem enrolação, Jean, apresenta pra gente o nosso convidado do dia. Eu tô íntimo já. Se eu não pausa a conversa aqui, nem gravava o podcast. Nem tem podcast. Tô chamando de Marcão já. Aí, O negócio assim já tá bom. Irmão, muito prazer, viu? É ótimo te receber. O Marcelo me disse que você viria, aí eu fui atrás, né, pra te conhecer, vi. Cara, você já é pai, mano. Já olha sou, que maravilha. Graças a Deus, casado, pai. E ele falou que no início a gente tava trocando ideia que pode nascer a qualquer momento. Pode. Então, se o Marcão sumir, galera, é porque o Fidê nasceu. Filho ou filha? Filha, Maria Filha. Cecília. Oh. Tá lá no forninho. Qualquer momento, já tá nos 9 meses. Se meu celular tocar aqui e for minha esposa, Aí a Já partiu saiu- a maternidade. aí Já a saiu missão com uma chamou. missão zona agora, né, cara? Você quer falar mais uma coisa? E você conhece mais pessoalmente? Era pra se apresentar, né? Então, galera, o nosso convidado Tá do me chamando a dia, atenção. Marcos Vinícius. Ele que é coordenador estadual do Ministério Jovem da Renovação Carismática Católica. Então, nós vamos falar sobre tudo isso. Ministério Jovem, vamos falar sobre vocação missionária, vamos falar sobre renovação também, porque ainda é muito incompreendido por muitas pessoas. Então, vamos aproveitar o espaço aqui, Marquinhos, para que você possa falar daquilo que você tem autoridade, né? Eu, já às vezes, a gente não tem tanta autoridade, porque a gente não pertence ao movimento, mas isso aí já pertence. Então, a gente quer aqui também dar esse espaço para que mais pessoas compreendam o movimento, né? Para que muitas pessoas quebrem aí essas ideias erradas que tem, né? E outra coisa, a gente tava trocando aquela ideia lá, eu não sabia da estrutura que era o negócio. Exatamente. Você falou diocesano, Começa no grupo de estadual, oração, diocesano, estadual, nacional, latino-americano. e chegou no Papa. O Papa pediu pra ele Papa fazer reconheceu. uns Paranauê aí que ele vai O falar Papa pra gente. conhece o Marquinhos, rapaz. Não. Aí eu queria conhecer. Papa Francisco, por favor. Ô Marquinhos, A passagem é cara, mas nós estamos aqui. mas se apresenta aí pra galera, fala de onde você é, quantos anos você tem, o que é sua missão, o que você faz da vida. Conta aí pra galera que tá escutando aí, quem é você e o que você faz pra nós. Então, eu sou o Marcos, como já foi falado, né? Marcos Vinícius. Tenho 23 anos de idade, estou coordenador estadual do Ministério Jovem. Até Deus permitir, né? Mas a coordenação vai até o final agora de 2021, a gente não sabe como vai ficar. Mas coordenei o Ministério Jovem do Estado de Goiás em 2020, ano passado, 2021. Sou casado, graças a Deus, a minha esposa está em casa agora, grávida da nossa primeira princesa, né? A Maria Cecília, tá lá. Só esperando, já tá no 9º mês, viu, gente? Qualquer momento, opa. Ela vai falar aqui no Instagram. É Ela isso. tá nascendo, vem falar. Misericórdia, avisa meu marido aí, gente, pelo amor de Deus. Casado com a Sara, graças a Deus, estamos à espera da Maria Cecília. E também faço parte do Ministério de Pregação. Antes de ser Ministério Jovem, eu já pregava a palavra. E Deus foi me convidando, né, me chamando. Então, o Ministério Jovem é um amor, uma paixão que eu tenho muito grande, mas por primeiro fui chamado a pregar a palavra, né? Então, o Ministério de Pregação da Renovação, e aonde Deus manda a gente vai, não só nos ambientes da renovação, né, mas aonde Deus nos chama. E é isso, cara. Tô aqui para poder partilhar sobre a vida, sobre tudo. Exatamente. Então, como a gente já falou, o nosso tema vai ser sobre missão, sobre vocação missionária mesmo, né? Principalmente para o jovem que tem esse desejo de evangelizar. Então, para a gente iniciar um pouco para conhecer também um pouco mais do Marcos, Marquinhos, conta pra gente aí, né? Vou chamar de Marquinhos, gente, porque ele é meu amigo, tá? Então, eu tenho essa intimidade. Marcão. Pode ficar à vontade. É porque Marquinhos é da época que eu conheci ele, né? Ele era... Entendi. Eu Porque houve um processo. Deixa... Porque houve um processo. É porque na época que eu conheci o Marquinhos, ele era templo do Espírito. Agora ele já tá virando basílica. Basílica, santuária, por aí, entendeu? Aí já tá virando Marcão. Mas, hein, Marquinhos, conta pra nós, então, pra galera conhecer um pouco mais de você.
como se deu a sua experiência com Deus, porque a sua vocação, a missão, ela se dá pela sua conversão, pelo seu encontro com Jesus, né? Sim. Então conta pra gente um pouco como é que foi aí, tenta resumir, falar como é que foi sua vida, encontrar com Jesus. Então, gente, eu tive o meu encontro pessoal com Jesus se deu em 2014 e foi num Festival de Jesus da Renovação Carismática Católica, que hoje é o maior encontro que a diocese, que a Renovação Carismática Católica da nossa diocese, nós somos aqui de Anápolis, né? Que hoje tem aqui, que acontece nas datas do Carnaval. Então, eu fui convidado, a minha turma de Crisma, inclusive um beijo, um abraço muito grande para a minha catequista de Crisma, a Joyce, né? Irmã do Anselmo, Joyce Neves. Eu estava participando, né? Eu estava crismando, estava no Crisma 1, aí virou o ano, bem no início do Crisma 2, a gente tinha um hábito de fazer ali alguns retiros, né? Mas os retiros eram mais voltados para o lazer. Então, para mim, quando se falava retiro, não tinha um hábito de encontros da igreja, não tinha. Para mim, encontro da igreja era encontro da igreja e retiro não era encontro da igreja, retiro era lazer. E eu estava passando por um momento de desafio muito grande em 2014, com a minha família, com o casamento dos meus pais. Na época também, eu tinha acabado de me envolver num acidente doméstico com mais 2 amigos meus, que foi com a churrasqueira, e eles se queimaram. Queimaram muitas partes do corpo, né? Eu não queimei nada, então eu tinha um sentimento de culpa muito grande. E eu comecei a ir mais pro lado da igreja, assim. Eu já fui berçado da igreja, né? Pelos meus pais, mas eu tava numa fase meio rebelde, né? Eu falo que dos 13 aos 16, eu dei muito trabalho. Foram 3 anos que eu acho que a matemática... Você passa raiva dos né? pais, velho. E aí, dos 13 aos 16, justamente quando eu tava com 16 anos, aí no início do ano, eu tive envolvimento nesse acidente doméstico, tinha um sentimento de culpa pelos meus amigos que estavam hospitalizados, graças a Deus não tiveram sequelas, mas assim, eu tinha aquele sentimento, tinha as questões familiares, algo gritava dentro de mim, né, para que eu aceitasse Jesus, mas eu estava ali teimando, né, e aí, minha turma de Crisma, eu estava participando da Crisma, no Crisma 1 eu dei um pouco de trabalho, porque eu não gostava de ir, né, na época eu ainda jogava muito futebol, então eu dava uns migué na Crisma e jogar bola, né? E já no Crisma 2, eu lembro que a Joyce começou, desde o Crisma 1, a minha catequista, a inovar nas aulas, sabe? Ela levava violão, ela começou a deixar a turma de Crisma como uma família mesmo. E aquilo foi me cativando devagarzinho. E aí ela falou, Marcos, no carnaval, nas datas de carnaval, vai ter um retiro. E aí, você quer ir? E eu peguei e falei, olha... eu tô precisando dar uma parada na cabeça e eu vou. Só que pra mim o retiro era lazer. Eu não sabia. Eu não tinha ido no Festival de Jesus. Pensou que ia jogar bola, né? Se você olhasse a minha mochila... Levou a chuteirinha. Eu ia falar isso agora. Se você olhar a minha mochila, que eu tava indo pro Festival de Jesus, era chuteira, sunga, porque eu pensei que tinha piscina, e tudo. E aí eu falei, não, gente, aí não tinha uma Bíblia. Um texto não tinha lá dentro. Aí peguei e fui. Eu lembro que eu ainda levei mais 2 amigos meus no mesmo esquema, enganado. Falei, ó, retiro, já tava com os falei assim, ó, irmão, vamos lá, fulano ciclano, vamos comigo, porque lá vai ser piscininha, e tal, e coisa, carnaval, vamos espalhar a cabeça, nós estamos precisando. Só que eu já vinha, assim, intercedendo pela vida desses amigos meus que estavam no hospital na época, e Deus, sabendo disso, né, e usa das oportunidades para nos cativar. E eu lembro que eu cheguei assim, o encontro foi, o Festival de Jesus foi no Centro de Evangelização João Paulo II, o Rincão da Renovação, ali na São Joaquim. E ele fica no final de uma rua, assim, numa baixada. E eu lembro quando eu cheguei lá em cima da rua, tô escutando aquele barulho de bateria, aquele povo gritando. Eu falei, é aqui, meu amigo, hoje eu vou sair daqui levinho. E aí os meninos, nossa, Marcos, não sei o que e tal. Eu falei, nossa, é aqui mesmo, os dois, né, especialmente. O restante deve que já sabia, mas eu tava bem perdido. Quando eu cheguei lá, gente, não tinha campo. Não tinha piscina. Malemar tinha estacionamento, que tinha só todo espaço lá. Tinha uma capela só embaixo, só não, né? A capela. Mas em cima tinha um rincão e tinha na faixa de umas 1000 pessoas lá. E eu tomei um susto e fiquei muito bravo. E os meninos queriam pegar na porrada, porque falaram, Marcos, o que é isso aqui? Nós vamos embora, como é que vai embora? Eu tô de carona, né? Eu falei, irmão, vamos ficar aqui mesmo. E aí começou ali o retiro, né? O encontro. E aí eu lembro que, não sei porquê, frisou na minha cabeça essa palavra retiro e era como se fosse um descanso. E realmente foi. Mas foi pra minha alma, né? E ali, alguns momentos, no início eu tava bem retraído. Obviamente, sentei no fundo do rincão.
um cara amarrado, né? Eles falavam, pede o Espírito Santo. Eu pedi nada, não queria estar aqui. Levanta os braços, eu cruzado os braços, assim, falando, não vou levantar, não vou fazer nada. E assim, houve um momento específico ali, alguns momentos que foram me cativando. Porque eu olhava pro lado, só tinha gente pedindo, recebendo graças. Eram palavras de ciência, palavras de sabedoria, assim, que parecia que alguém tinha contado a vida da pessoa pro cara que estava conduzindo. E aí a minha primeira experiência foi aí. E por isso eu tenho um amor muito grande a esse encontro, que é o Festival de Jesus. No qual eu tive a graça de pregar, né? E eu fiquei muito feliz com a graça de poder pregar. Não para orgulho, mas é aquele sentimento de gratidão. Porque eu estive entrando nesse encontro há quase 8 anos atrás, precisando de algo, né? Necessitando de algo. Então eu fui, participei desse Festival de Jesus. E 3 meses depois do Festival de Jesus, eu fui para a Escola de Formação de Pregadores da Diocese. E 15 dias depois que eu comecei na Escola de Formação de Pregadores, eu fiz a minha primeira pregação. E aí foi assim, tudo muito rápido. Com 16 anos eu comecei a pregar, né? E aí foi tudo muito rápido. Eu comecei a ser convidado nos grupos de oração para pregar, nos encontros para adolescentes, para jovens. E aí começou, e aí veio a missão, e hoje eu tô aí. Não, e é legal, né? Porque eu tava conversando, eu fui pregar numa cidade, esse tempo atrás, e os meninos de outra diocese, né? Eles falaram que eles lá, infelizmente por conta da realidade, que eles sempre viveram lá, eles não têm um encontro como, por exemplo, o Festival de Jesus aqui, que reúne todo mundo. Então, tipo assim, é uma coisa que é característica aqui da diocese também, o Festival de Jesus, né? E reúne muita gente, né? Nossa, antigamente era no ginásio, aí depois, a última que teve Na foi última no edição ginásio, presencial, né? foi no ginásio. Então, assim, é um encontro que é muito grande, que alcança muitas pessoas, né? E o Marquinhos mesmo, como ele já foi falando pra gente, foi um encontro que alcançou sua vida mesmo, assim, que transformou a sua vida, né? O Chileno falava da experiência dele com Deus, e ele falava que os amigos que viram, né? Certa vez ele perguntou pra eles, né? Vocês lembram daquele episódio? Aí a pessoa falou, lembro. Ele falou, vocês viram o exato momento que Deus transformou a minha vida. Então, assim, foi ali aquele exato momento que Deus transformou a sua vida, né? Tipo, Foi. você não voltou mais a ser o mesmo. Não, eu falo, para nós a gente fala muito sobre isso, né? Eu vivi a experiência do batismo do Espírito Santo, porque eu não conhecia essa realidade. Gente, eu trabalhava numa empresa farmacêutica que não podia entrar com um celular para dentro do laboratório na época. Eu era aprendiz de uma empresa farmacêutica de Anápolis. E eu baixei todas as músicas que eu escutei no encontro no celular. E eu entrava pra dentro, olha pra você que loucura. Só pra ter o prazer de trabalhar escutando e lembrando do encontro. Porque assim, eu voltei muito diferente. Muito diferente. E assim, é algo que eu não consigo expressar em palavras. Eu sei que eu entrei em um Marcos e saí outro Marcos. E era um Marcos que despertou. Poxa, minha vida tem passado por dificuldades, por desafios, mas há uma saída. Né? Eu conheço uma saída. Eu conheci a melhor de todas as saídas. É Cristo Jesus. E ali, houve um momento específico do Festival de Jesus que eu fiquei assustado, né? Enquanto o povo chora muito, ri muito, né? Porque houve um momento assim, eu acho que a gente que nunca... Eu não tinha o hábito de participar, né? Desses eventos. Tinha alguns retiros de crisma, encontros de crisma que era de meio-dia, né? Metade de um dia, mas não era nada tão grandioso assim. Eram muito bons, mas o Festival de Jesus tem suas particularidades, né? E ali, em determinado momento, um irmão, muito usado por Deus, né? Inclusive, hoje eu tenho a graça de poder ir em algumas missões, né? Topar com ele em alguns encontros, que é o Robertinho, né? O Robertinho é o nome de Deus. Um abraço pro Robertinho. O Robertinho foi uma das pessoas usadas por Deus. Deus deu uma palavra de ciência. Ali tinha mil e poucas pessoas dentro do local. E aí ele falou, né? Aqui tem um jovem, né? E eu falei, tem muito jovem, né? Tem jovem demais. Tá passando por isso. Foi... E eu pensei no final, né? Quando ele terminou, né? Se você é jovem, levanta a mão, que a gente quer orar por você. E aí eu fui me rendendo aqui, né? E quando houve essa palavra, né? Que foi revelando coisas muito particulares da minha vida, né? Com todo o discernimento que o Robertinho tem, apuradíssimo, homem muito de Deus, falou. E eu pensei comigo, falei, minha mãe ligou pro Robertinho. Minha mãe conhece o Robertinho, certeza. Tem coisa que ninguém sabe. O Marcos Vinícius tá dando trabalho demais e ele ligou pro cara da igreja. E aí não, era Deus falando. E ali, eu lembro exatamente de alguns esquetes que ficaram marcados, né? As pessoas falam, nossa, você lembra das pregações? Por incrível que pareça, ó, eu fui chamado a pregação muito pouco tempo depois do encontro. Mas eu me lembro muito pouco das pregações. Eu me lembro dos momentos de oração. Porque o Festival de Jesus é um encontro muito oracional. Eles investem muito tempo em oração. Então eu lembro dos momentos com o Santíssimo,
os momentos que o Santíssimo passeou no nosso meio, e foi algo maravilhoso. Desde então, né, eu tive essa primeira experiência, essa experiência é atualizada sempre, mas a minha primeira experiência de verdade foi no Festival de Jesus, apesar de ter sido versado na família católica. Grato aos meus pais, mas eu estava numa fase dando trabalho, graças a Deus que eu teria festival. E bom que foi algo profundo, né? Porque alguns jovens fazem esses encontros e tal, é aquele fogo de palha, vive aquilo E depois some e tal, mas no seu caso foi... Na primeira ali aconteceu, foi algo tão profundo que você começou a trabalhar, começou a pregar logo em seguida e hoje tá aí. E aquele negócio que vale ressaltar, né? Porque hoje a palavra da vez é avivamento. Todo mundo quer avivamento. Noite do avivamento. Não sei o que é a palavra que tá. Mas o avivamento a gente só sabe que ele é genuíno quando tem conversão. Porque hoje o povo fala, vai ter um avivamento. Aí faz um momento de efusão, o povo ora em línguas, o povo reposa. E aí não sei o que, chora. Não, que eu fui, não sei o que eu fui avivado. E a vida não muda. Não adianta, gente. Avivamento, ele só é genuíno. Deus quer avivar os corações, mas só é genuíno quando há mudança de vida, conversão. De conversão. Se não tem conversão, porque foi exatamente com você, foi assim. Foi um avivamento tão profundo que ali, de fato, eu gosto muito de meditar sobre a passagem, até esses dias para trás, foi São Mateus, né, que a igreja celebrou. Quando ele ali cobrando os impostos, Jesus olha para ele e fala, ei, vem e segue. Jesus não ficou falando quem que ele era, Jesus não falou que ia fundar a igreja, Jesus não falou nada. Ele falou, vem e segue. Então, quando nós somos conquistados por Deus, nós encontramos o sentido da nossa vida. Então, toda missão ela inicia nesse encontrar-se com Jesus. E todo encontrar-se com Jesus requer as suas renúncias, né? Por isso que o avivamento ele só é genuíno quando há renúncia, quando há mudança de vida. Não dá para a pessoa dizer que conheceu Jesus e não mudou de vida. Né? Ouviu falar quem é Jesus? Vira aí. Zaqueu encontrou com Jesus e Jesus falou para ele, a salvação entrou na tua casa. Ele falou, vou restituir o que eu roubei em dobro. Todas as pessoas, quando se encontraram com Jesus e eram grandes pecadoras, Jesus falou, vai e não tornes a pecar. Então, toda missão, todo avivamento, ele se inicia quando se encontra com Jesus. E a sua missão se deu assim, né? Você encontrou com Jesus ali de tal forma que você não conseguia mais viver sem, né? Isso. É uma experiência. Eu abri aqui no feed porque eu faço a Lectio Divina todos os dias com o Evangelho, né? E esse ter a experiência e esse ter ouvido falar é totalmente diferente, né? É interessante que o Evangelho de hoje, né? De livro de Lucas, capítulo 9, versículo 7 a 9. Diz que o tetrarca Herodes ouviu falar de Jesus. E ele tinha matado João Batista, mandado degolar João Batista. Então, ouvir falar de Deus não significa que eu tive uma experiência profunda com ele. Mas vocês falam, né? A experiência realmente foi muito verdadeira, sem dúvida nenhuma. Mas antes dessa experiência, eu vivi algumas outras fogos de palha também, né? E que foram... E eu costumo dizer nas minhas pregações hoje, o maior responsável, depois de Deus, para que aquele encontro, aquele momento, se torne uma experiência verdadeira, não é os servos, não é o pregador, não é os músicos, o maior responsável somos nós mesmos. Porque eu participei de alguns grupos de jovens antes dessa experiência. Inclusive no período que eu dei trabalho, dos 13 aos 16, que foi onde eu experimentei algumas coisas, onde eu fui de encontro a algumas experiências comuns. Mas, um belo dia eu falei, eu preciso disso. Mesmo que eu não fui com essa intenção. Quando chegou lá, eu cedi. Deus só pôde fazer aquela obra no meu coração porque em algum momento eu levantei os meus braços e eu falei, né? Em algum momento Deus deu uma palavra e se eu não levantar a mão, não me identifico para que eu possa receber a oração, talvez eu não sei onde eu estava, né? Então assim, começou lá. E eu peguei um amor muito grande a esse coração missionário, porque 16 anos de idade, né? E eu estava ali concluindo, eu tinha acabado de concluir, e estava acabando de concluir o ensino médio, né? Terceiro ano do ensino médio. Então, assim, eu lembro que eu voltei para o terceiro ano do ensino médio ali, era bem no início, né? Eu concluí com 16. Né? E aí, no início do ano, logo em fevereiro, eu vivi essa experiência e eu voltei para a escola louco para evangelizar. Mas eu falava de Jesus, eu falava do Festival de Jesus, eu comecei a querer levar o povo para a igreja, daquele jeito, né? E assim, foi uma experiência muito profunda. E eu vivi a graça recentemente, né? Ano passado, 21, 20, né? Ano passado, quando foi presencial no Carmo de Pina, eu tive a graça de pregar e em 2019 também. Tive a graça de pregar no Festival de Jesus. E é igual eu falo, não é
porque é um encontro grande. Não é sobre isso. É sobre ser um encontro que Deus usou como ferramenta para me resgatar. E claro, ver muita gente sendo alcançada por isso é muito bom. Ginásio, 5.000 pessoas, você ali... Eu pude falar no ginásio, gente, eu entrei há 7 anos atrás, há 6 anos atrás, por essa mesma porta que você entrou, precisando dessa palavra. Hoje eu estou aqui para poder testemunhar isso. Então, assim, foi maravilhoso. E falando nessas, já pegando o gancho dessas missões, eu queria, na verdade, aprender, porque quando fala de missão, né, católica, pra mim mesmo, a primeira coisa que eu penso é ir pra África. Né? Tipo, a renovação, não sei o que, tá fazendo missão. Aí a galera já pensa, vocês estão indo pra África fazer alguma coisa e tal. Tem também, é claro. Tem. Né? Mas não é só isso, porque muitas pessoas, não só eu, pensa que é tipo assim, vamos fazer missão, é só isso e tal, vamos lá, não é só, entre aspas, né? Mas assim, tem as missões, igual a gente estava conversando no início, tem as missões aqui mesmo, depois tem as missões do Estado, tem as missões do país. Você falou que teve a missão, ou não sei se aconteceu lá em Guadalupe. Teve a conferência, ia acontecer, né? Não pôde acontecer por causa da pandemia, a Conferência Latino-Americana de Juventude, ia acontecer no México, em Guadalupe. Então, tipo assim, é claro, eu vou ser o primeiro a aprender agora, mas também tem muitas pessoas que também têm essa dúvida, né? Mas o que é essa missão? Então, eu faço parte da Renovação Carismática Católica, né? Eu sou católico, por primazia, claro, mas faço parte de um movimento, né, da Renovação Carismática Católica. Hoje, se eu fosse falar assim, na minha agenda de missões, 80% é dentro do movimento. É um grupo de oração que me convida para pregar, é um suporte que eu preciso dar ali para uma diocese. Hoje eu sou coordenador estadual do Ministério, então, do Ministério Jovem, então eu dou suporte para os Ministérios Jovens diocesanos da Renovação. Então é uma diocese que me pede para eu visitar e dar uma formação. Hoje é assim, mas os outros 20% é onde Deus chama, de forma geral, né? As partilhadas. Eu tive um abraço, inclusive, para todos do grupo de jovens de J Quadrado. Eu tive recentemente no J Quadrado. O J Quadrado não é um grupo de oração jovem da Renovação, mas nem por isso eu recusei o convite de ir evangelizar. Então você me pergunta assim, o que é a missão? A missão é aonde Deus te chama a servir. Então assim, tem pessoas que são missionários exclusivamente na paróquia, que são exímios missionários, sabe? Missionário ali, no ordinário da paróquia, é um ministro extraordinário da Eucaristia, é alguém que faz a liturgia na missa, ele não está deixando de ser missionário. Mas quando se fala de missão, para mim, hoje na minha realidade, é isso. Graças a Deus a gente sai muito, né? O Marcelo acompanha um pouco, a gente anda bastante, roda mesmo para pregar o evangelho. Mas a maioria das vezes são pregações que me convidam, né? Formações. Tem também o aspecto missionário porta a porta, né? Que a renovação carismática hoje, especialmente os ministérios jovens, posso falar isso com muita propriedade e com muita alegria no coração. O Ministério Jovem daqui da Diocese, o Ministério Jovem de outras dioceses fazem muitas missões porta a porta. E assim, a galera que reúne, às vezes é 10, 15 pessoas, eles escolhem um bairro e às vezes ninguém sabe o que está acontecendo. Mas isso também é missão. O Marcos pregar é missão, o Marcos bater na porta da senhorinha lá do bairro tal, da paróquia tal, para falar de Jesus é missão. Levar uma cesta básica para os necessitados da região da paróquia em outro lugar é missão. Ir para a África é missão. Ser ministro ordinário da Eucaristia na minha paróquia é missão. Tocar na Santa Missa no escala X é missão. Então quando se fala de missão, é o servir, é você ter um coração disponível. As pessoas me perguntam, como você chegou a esse estágio de missão, né? Eu fui dizendo sim. Porque a palavra não diz que a messe é grande, os operários são poucos, é o que eu digo para a juventude. Tem um irmão que uma vez falou um negócio da pregação, eu estou me assustando, mas é verdade. Se a agenda dele estava cheia, é porque a minha estava vazia. Então, assim, se hoje o Braz não consegue dizer sim para todas as missões, é porque está faltando missionário. Não é? Então, eu vejo assim, Marcos, não por status, mas tem muita gente precisando do nosso sim. Então, vocês estão escutando o podcast aí. Se eu tivesse dado uma dica de como começar a missão e o que é ser missionário, diga sim. Diga sim para aquilo que Deus, que de fato for de Deus para a sua caminhada. Né? Se seu padre chegar e pedir, olha, me ajuda no encontro lá com os coroinhas, diga sim. Né? Me ajuda limpando o banheiro do Renascer, da equipe de limpeza, diga sim, isso vai ser missão.
Eu mesmo, no início, eu achava que missionário era só aqueles... A minha esposa, quando eu conheci minha esposa, eu fui namorar com ela há 4 anos atrás, né? 4 anos atrás. Porém, eu conheci ela há uns 6, 7, né? A gente foi amigo antes de ser namorados, noivos e agora marido e mulher. Mas lá atrás, quando eu falava pra Sara, né, minha esposa, né, que era minha amiga, que eu queria ser missionário, ela associava a missionária que o fato de eu querer ir para a África. É 90%. Entende? Mas não, gente, missão. Eu tenho um irmão, o Heitor, se ele estiver assistindo esse podcast, um abraço para o Heitor, ele fala: a melhor missão que eu posso corresponder é a missão de estar plantada nos meus pés. Então, você falou uma coisa que eu ia dizer. Um dia eu estava numa pregação com o Axon. Conhece o Axon, né? Sim. E o Axon falava, se me perguntarem onde que é a minha missão, ele fala, olha para a ponta do seu pé. Ele falava, a sua missão é onde a planta dos seus pés toca. Porque é muito essa realidade, como o Jean mesmo disse. Tem pessoas que acreditam que ser missionário é ser ir para a África. E lá necessita de missionários. Mas imagine que vão todos os missionários para a África. Então o mundo precisa também, o resto do mundo. Não é só lá que precisa, né? Sim. Aqui em Anápolis mesmo, na nossa diocese, no seu quarteirão tem gente precisando. Então, assim, aonde a planta dos seus pés toca é a sua missão. E como o Marquinhos disse, é uma dica muito valiosa. Você quer começar a ser missionário, diga sim a Deus, como ele disse. Mas comece dentro da sua casa. Começa mudando a sua vida dentro da sua casa. Porque, assim, a maioria dos jovens que a gente encontra vive alguma dificuldade em casa e é normal, porque é natural, convivência, né? Então, assim, mas como então eu posso começar a ser missionário? Então deixa que a sua família veja a sua conversão. Então, porque às vezes a gente acha que evangelizar é só pregar. E não é. Então, assim, com a sua vida, dentro da sua casa, você já pode ser um missionário. Já pensou seus pais falavam, muda pra igreja, que só fica dentro da igreja? Que, meu filho, porque pai é de jeito, fala de jeito pra nós quando tá na frente, né? Aí quando ele vê o fulaninho de tal, ele fala assim, meu filho, tá na igreja, isso é a coisa mais bonita, fala. Tem que ver a pregação. Nossa. Então, assim, começa na sua missão dentro da sua casa, a sua família precisa ser evangelizada e você pode ser um missionário. E aí vai dizendo sim, que Deus vai te levando para as águas profundas, né? Sim. Aí vai pro paróquia, vai pro bairro, vai para não sei aonde, vai para outros estados e vai conhecer o Papa daqui a um tempo. Até mesmo porque se você quiser começar logo grande e tal, você não vai ter bagagem pra isso, né? Exatamente. E eu acredito assim, ó, eu costumo dizer sobre a questão missionária. Deus tem gritado por gente disponível, sabe? Porque hoje é muito difícil, né? A juventude hoje de forma... Eu falo isso em muitas pregações minhas. Eu sou um jovem, não sou velho, tá, gente? Eu sou casado, tenho uma filha, mas eu sou jovem, tenho a alma jovem, né? Eu sou jovem e eu costumo dizer que o jovem, ele arranca de qualquer missionário um jeito especial de evangelizar. Isso é verdade. Porque dentro do jovem existe um potencial tremendo. Quando o jovem reconhece isso, abraça a causa, o céu se estremece de alegria e o inferno de medo. Tanto é que na palavra, na primeira carta de São João, vai dizer, né? Jovens, eu vos escrevi porque vós sois fortes e vencestes o maligno. Então é muito específico quando diz algo para nós, jovens. E eu digo, gente, Deus tem gritado por pessoas disponíveis. O problema tá porque quando Deus nos chama, a gente tá tão acarretado de tudo e de todos que a gente inventa um monte de desculpas. Então, uma dica para quem quer ter um coração missionário, para quem quer ser missão aonde a planta dos pés estiver, seja disponível. Com toda certeza, Deus vai mostrar para você. Eu me lembro, né, Lucas, eu não sei se está acompanhando, a gente fez missão em praças aqui em Anápolis. E era eu, Lucas, Gabriel, mais 1, 2, ali, 3, e que juntava, ia na missa meio-dia na Bom Jesus, e saía ali na Praça Bom Jesus com a Bíblia debaixo do braço, falando para as pessoas, porque a gente não vê os católicos fazendo isso, só os protestantes. Não, tem católico fazendo missão sim, e está precisando de você, de mim, de nós. Né? Então, é um erro achar que esse coração missionário não pertence a nós. Não, tanto é que no próprio sacramento da Eucaristia existe no final da bênção do padre uma bênção que não é só final, ela é um envio. Né? Depois da missa vem a missão, né?
ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. A gente acha que é ide em paz e o Senhor vos acompanhe só pra gente ir pra casa. Não. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe pra poder levar essa graça que você experimentou ali dentro. Então, assim, eu defendo o posicionamento de que nós precisamos, como católicos, também ter um coração missionário. E comece tendo um coração disponível. Exato, porque lá na São Pedro, por exemplo, nós tínhamos um grupo de fazer missões aqui em Anápolis mesmo, né? E aí a gente reunia cestas básicas, roupas, etc., brinquedos, e ia nesses bairros mais carentes. E aí quando eu comecei a falar sobre essas missões, as pessoas pensaram de fato, chegaram a mim e falaram assim, nossa, mas vocês vão fazer missão na África? Aí eu falei assim, não, mas tem bairros aqui que é tão precários quanto a África. E nós somos naquele invasão do lixão que chamam, né, ali do Recanto do Sol. Cara, é esgoto, passando na rua, crianças brincando nesse esgoto, pessoas que eles recebem as cestas básicas com lágrimas nos olhos porque eles não sabem quanto vão receber novamente uma cesta dessa. E aí, é que você falou também agora, as pessoas perguntam, né, mas os católicos, na igreja católica, a gente não veio fazendo missão, a gente vê os evangélicos, os churchzinhos aí também fazendo as coisas deles. Aí eu falei assim, não, aí tem aquela vou parafrasear porque eu não sei igual. São José Maria fala, né, eu não te vejo fazendo caridade. Que bom, porque você não precisa demonstrar isso, demonstrar, né, que você está fazendo. Eu acho que a alma do missionário também é essa. Você, é claro, tem uma divulgação de certas coisas para poder atrair as pessoas para ter funcionários por SMS também. Sim. Só que a intenção é você ajudar as pessoas, cara, igual vocês falaram, no início ali, na sua família, você falou, se você dá uma volta no seu quarteirão, você vai ver que tem pessoas com muitas necessidades, crianças passando fome. Então, antes de querer fazer uma missão fora do país, comece no seu quarteirão, comece, igual o Marcelo falou, na sua casa, porque você vai ter, primeiro, experiência para isso e também para vai ajudando outras pessoas. Na sua paróquia, eu costumo dizer, gente, eu vou pregar nos encontros e falar, gente, procura o padre de vocês aqui, o pároco. Pergunta se você não está precisando de gente para ajudar na paróquia. Pois é. Eu penso assim, que ele vai fazer, não. a Sagrada Escritura fala que, né, que a messe é grande e os operários são pouco. E eu acho que os operários são pouco porque a maioria está deixando para os outros. Nossa, mas a igreja católica não faz missão. E quem fala isso é os católicos. Ah, mas a igreja católica, olha o tanto de dinheiro que tem a igreja. Ah, você vê lá no Vaticano, não sei o quê, e o povo ouro, e tregueiro, o cálice é de ouro, e não sei o quê, e não faz missão. E o que você tá fazendo, bunda mole? Você quer moleza, senta no pudim, você é um missionário que Deus conta, ué. Agora você quer deixar pros outros, quer deixar pros padres, quer deixar pras freiras. Eu não sei se você passou isso, Marquinhos. As pessoas, principalmente quando vê o jovem, assim, que tá decidido a ser de Deus, que quer anunciar. Eu vivi isso na minha vida até pouco tempo. Então, assim, as pessoas veem a gente levando Deus a sério, já canonizei Dom Manuel. Porque Dom Manuel fala que santidade é levar Deus a sério. Então, quando as pessoas veem, exemplo de um jovem, levando as coisas de Deus a sério, a primeira coisa que eles falam é o quê? Vai ser padre, você tem cara de padre. Eu escutei isso a vida inteira. E eu falava, mas será que eu vou ser padre só porque eu levo Deus a sério? Então, levar Deus a sério é só coisa de padre? Não. Então, assim, quando a gente vê uma pessoa levando Deus a sério, não quer dizer que ela tem uma vocação só ao sacerdócio ou para ser uma freira. Não, ela está fazendo aquilo que ela tem que fazer. Isso é ser missionário. E tem gente que escuta tanto isso que entra no seminário, né? E fica lá alguns meses. Eu confesso. Ó, pra você ver, eu escutei que eu tinha cara de padre. Eu escutei que eu tinha cara de missionário de determinadas comunidades que tinha lá. Eu já quase entrei para uma comunidade 2 vezes. Quem não deixou entrar foi meu diretor espiritual. Pro seminário, teve um dia, velho, que sabe aquelas deprimas baixas, assim, você fala, cara, minha vida não tem sentido mais, não tem rumo. Então, crise vocacional. Tudo que eu faço não vai pra frente. Aí eu falei, vou entrar no seminário. Todo mundo fala que eu tenho cara de padre. O povo olhar pra mim e fala, nossa, barbudo, vai virar freio, tem cara de freio. Eu falei, não, velho. Eu sou tipo Santa Terezinha, eu tenho todas as vocações em mim. E não é porque eu, Marcelo, digo por mim, um dia eu fiz um propósito com Deus, eu entreguei a minha vida para Deus, eu disse que eu ia gastar minha juventude anunciando a palavra dele, aonde ele me chamasse. Então eu levava, e procuro ainda hoje levar Deus a sério, e isso não tem que ser algo que vai taxar as pessoas como um padre, como um missionário, como um missionário de comunidade que eu tô falando, né? Como uma freira, não. Isso é uma pessoa que assumiu o chamado de missão, de missionário. É porque no nosso batismo nós somos chamados a ser profeta. Isso, então, sacerdote e profeta. Gente, é ser aquilo que a gente tem que ser.
Ó, eu penso o seguinte, o catecismo da Igreja Católica usa esse termo, né? A santidade é a vocação universal. Toda vocação ela precisa desaguar na santidade. Uhum. Então, assim, é algo pro leigo, é algo pro consagrado, é algo pro religioso, é para todos. A santidade é para todos. E é possível a todos se nós abraçarmos e levarmos eles a sério. E a galera tem que entender que rezar pelos operários da messe, porque a galera pensa que é padre, né? Uhum. Aquelas orações pros operários, nossa, realmente, a igreja tá faltando padre, precisando de padre. Tá precisando de padre? Tá, mas não é só pra padre, isso. Os leigos também são até os porque leigos. as vocações sacerdotais nascem de famílias cristãs e Exato. santas. Se uma família ela é santa, ela busca viver aquilo que Deus pede, vão ter paz, vão ter operários para mim. É isso aí. Então, assim, quando eu penso em missão é dessa forma, é aonde a planta dos pés estão. Então, assim, eu questiono quem vai acompanhar o podcast, aonde que seus pés estão hoje? Não estou dizendo para você que você não deve sonhar com missões maiores, inclusive isso é bom. Tem necessidade. Sonho pregar na Canção Nova, não é quem? Tem que pensar. tem que sonhar, né, em Deus, né? A música do Frei Gilson, né? Deixa Deus sonhar em ti. Então sonha mesmo, sonha com isso. Mas pense também aonde a planta dos seus pés está hoje. Sem dúvida nenhuma, pense nisso. É na minha família, é na minha casa, é na faculdade, é na escola, é no trabalho. Né? Aonde Deus tem me chamado a levar. Não pense você que ser missionário onde a planta dos meus pés está é eu pegar uma Bíblia e se minha planta do pé estiver agora na minha faculdade, eu vou subir no pedestal e vou falar raça de víbora. Não é isso. Eu sou o primeiro a jogar uma bolinha de papel, né? Raça de víbora, não é isso. É aquilo que nós falávamos, né? O verdadeiro avivamento ele produz uma conversão genuína. Assim, comece a evangelizar, como São Francisco pede, né? Se necessário, usando palavras. Uhum. Vale com a sua vida, mesmo que riam da sua cara, mesmo que te debochem, vá plantando sementes ali onde seu pé está plantado. Uma hora a sua família para de levar você na brincadeira, uma hora a faculdade vai aceitar que você é de Deus mesmo, uma hora o povo vai parar de lá. Esse ponto sempre fica pro Jean. Eu posso ser polêmico um pouco aqui hoje? Por favor, eu acho que eu tô tão zen hoje que eu tô de boa. Assim, eu e o Marquinhos, a gente vive bastante na missão porque é o chamado que Deus tem para nós de pregar e tudo, né? Assim, vamos para muitos lugares, nós conhecemos muitos lugares, então a gente acaba conhecendo muitas pessoas nessa missão, né? Hoje eu vejo uma coisa que para mim é muito preocupante. E vou falar abertamente aqui com todos os termos para ficar entendível para quem está escutando a gente falar. O nosso podcast ele é católico, então nós somos católicos, né? Sim. E vale ressaltar que a Igreja Católica ela foi fundada por Jesus. Bom. Então, ponto. Jesus fundou a Igreja Católica há mais de 2000 anos. Então, nesses 2000 anos a Igreja tem a sua tradição, ela tem o magistério, ela tem a sua doutrina. Então nós temos tudo o que nós precisamos saber e conhecer da Igreja e de Jesus que ainda vai estar sendo revelado. Então, o catecismo mesmo diz que na Igreja Católica está a verdade. Então, as outras religiões, as outras seitas, elas têm resquícios da verdade. Então, não é que não tem a verdade. Resquício. Hoje eu fico muito preocupado quando eu vejo se levantando pregadores jovens e não sei o quê. E eles começam assim com aquele fogo alto mesmo, aquela coisa assim, caramba, não sei o quê. Só que eu vejo que começa uma coisa muito exterior, sabe? Uns missionários muito exteriores. Por que eu falo isso? Porque eu fui pregar num lugar uma vez num encontro, cheguei lá, o pregador tava pregando antes de mim, meteu um bonézão, uma barreta e... Entenda que eu não tô julgando aqui as pessoas. Sim. Meteu uma calçona larga e não sei o que, e aí começa com umas palavras diferentes, com um jeito de... Muito aleluiado. Né? Não, gente. Racionais Church. E aí a gente tá procurando espiritualidade onde a gente não precisa. Por que eu vou falar isso? Porque hoje, muitos pregadores católicos que nós temos são cópias frajutas de protestantes. Muitos. Exatamente. E eu tô falando isso porque eu conheço muitos. E a Igreja Católica não precisa copiar a espiritualidade de ninguém. Porque a Igreja Católica ela é fundada por Jesus. Então você aí, que é jovem, principalmente jovem, você que é jovem e você tá aí querendo ser missionário, você quer pregar a palavra de Deus, velho, não precisa copiar os outros não. Jesus te convidou e te chamou por quem você é. Quando ele te chama, ele te convida a mudar de vida, ele te convida
de fato uma conversão autêntica. Então assim, Marcelo, você tá falando mal de quem usa boné, que não sei o que vai pros encontros. Não tô falando mal disso, não. Eu só tô falando de o grande risco do relativismo que a gente vive hoje na igreja. Porque a gente quer pregar do nosso jeito, a gente não quer mudar de vida, a gente vê um movimento muito exterior. É uma coisa sempre muito externalizada, uma coisa muito do exterior. A pessoa olha pra mim e aí vê um estilo diferente, um jovem descolado, porque eu sou de Deus, eu sou descolado. Velho, a gente precisa voltar. Quando a gente fala aqui de tradição, a gente não tá falando dos raditrad lá, que é os tradicionalistas, não. A gente tá falando que é preciso você viver a tradição da igreja. E pode. É importante também falar que assim, ter referências é uma grande importância, né? Por exemplo, um jovem que está querendo começar a pregar, não é que você precisa imitar aquele pregador, aquela pessoa, aquele padre, que imitar o Marcelo e imitar o Marcos. Mas pegar referência daquilo que vocês apresentam para ela apresentar para outras pessoas. Isso não é cópia, isso é inspiração, é referência. Sem dúvida. Pegar um padre Léo da vida. Só que, igual você disse, em vez dos jovens católicos quererem ter referências católicas também, porque o público deles, se ele quiser ser um pregador católico, vai ser católicos, né? Uhum. E converter outros também, claro. Mas só que em vez disso ele pega aquele pastorzinho que fica no Instagram lá, não sei o que, esqueci o nome dele, que fala besteira e não sei o que e tal. Quando dá umas rameladas aí. O cara não é um pregador, o cara é um coaching, cara. Uhum. Então, qual que é a referência desses jovens? É um coach. É o cara que vai falar palavras bonitas, é um cara que vai pegar uma passagem da Bíblia, que não sei o que lá e tal, e vai começar a mexer com a mente da pessoa. Essa é a diferença. E eu vou dizer uma coisa que é assim, ó, se procurar tem referência boa aqui. Tem, Dentro de casa. Não precisa ir longe. Dentro da Barca de Pedro tem referências excelentes. Não, pra quem é de Anápolis, tem referência sensacional. E o próprio chileno. Chileno, o Robertinho que eu falei. Tá doido. Então, assim, são pessoas que são referências. Então, o problema é que hoje eu escutava uma pregação, inclusive, de outra referência que eu gosto muito, que é o Moisés Osh, estava hoje na Canção Nova, né? Hoje ele estava conduzindo a quinta de adoração lá na Canção Nova. E ele falava que no tempo dele, para procurar essas referências e estudar, era no livro. Era na rádio, no rádiozinho de pilha que passava a Rádio Canção Nova. Uhum. Então você às vezes não via nem o rosto do Padre Léo, do Monsenhor Jonas. Então assim, ele falou que hoje é tudo tão fácil, sabe? Acessar. Eu quero saber aonde está na Bíblia que está escrito que Judas suicidou, né? Eu vou lá digito qual passagem bíblica diz que Judas se suicidou. E aparece. Então está todo mundo fácil acesso. E justamente por não procurar referências profundas, as pessoas vão no raso. E aí vai buscando essas referências perigosas. Eu partilho do mesmo sentimento. Quando eu vejo essas referências, quando eu chego num lugar para pregar, o Marcelo sabe que o carisma de falar a verdade, né, de falar a dor, quem doer, é algo muito particular que Deus nos chama. Então, tem muita papa na língua. Fala, pregue, e o Moisés inclusive falava hoje na quinta de adoração, né? Não é o que eu vou falar, o jeitinho que eu vou falar, o boné que eu uso, a calça. É Cristo Jesus que convence. Então para de... gente, ser missionário é pregar o evangelho. Para de inventar moda, para de querer sair e inventar uma roda que já existe. Eu cheguei num ponto da missão que, Marcos, vem pregar aqui, o tema é tal. É aquilo e pronto. Com certeza Deus vai inspirar algo para aquele povo em cima daquilo. Marcos, vem falar de... Pregue o evangelho. O problema de hoje é que o povo não prega mais o evangelho. Tem pregador que está preocupado, tem missionário que está mais preocupado, né? Passa mais tempo escolhendo a roupa que vai vestir do que com a oração do que vai falar. Isso. Então, assim, até para você, referência de missionário para você, não é aquilo que ele veste, aquilo que ele tá fazendo ali pro exterior, é aquilo que ele vive. É aquilo que ele vive. Então, cara, se a pessoa vive de fato a palavra, ele pode estar pregando de chinelo, de qualquer jeito. Toninho, um abraço, Toninho. Um abraço, Toninho da Naiote. Prega de chinelo, uma benção de Deus, vem. Mas ele fala o quê? O que o Toninho fala? É Jesus, é o Evangelho. Sabe? Você olha, vou dar exemplos, né? Outras referências. O próprio Robertinho, o chileno. O que são referências para nós, né? Então, o Klaus, que hoje é o coordenador estadual da renovação. Um cara inteligentíssimo. Ele sabe muito. Ele fala sobre Cristo e Jesus. Não precisa, ele bate nisso daqui. Não precisa inventar moda, gente. O problema é que eu quero que seja aquele negócio mirabolante. Não. Vai, fale de Cristo.
missionário é assim. Você está preocupado aí como que você vai evangelizar a sua casa, como que você vai evangelizar na sua faculdade, no seu trabalho. Seja como Cristo foi. Evangelize, fala do evangelho, da sua essência. Igual os setadores de pudim que você falou, né? Por exemplo, as pessoas chegam nas paróquias e falam, nossa, eu tô indo no grupo missionário, né? Não tô querendo falar que a missão deles é ruim, mas eu prefiro ir no movimento espírita protestante porque na igreja católica não tem. Eu prefiro pintar a cara, me fingir de palhaço, ir nas coisas, fazer os movimentos missionários e não falar de Deus, não falar de porra nenhuma, mas porque na igreja católica não tem. Então por que não cria também, né? Por que não sente pega essa falta que tem, traz para a sua paróquia, procura ajuda, né? Por exemplo, procura vocês, por exemplo, vamos fazer aqui, sei lá, um movimento, criar um grupo para fazer missões nos hospitais e tal. E levar Cristo para as pessoas. Mas não, dá trabalho demais, eu prefiro ir nos outros lá, que prefere só cantar e falar coisas bonitinhas, pintar de palhaço e tudo mais, e a pessoa tá lá e pode falar de Cristo nas missões também. Porque você tá com uma pessoa ali enferma, uma pessoa pobre, uma pessoa necessitada, cara, beleza, o material é muito importante. Isso, eu falava muito, Maranato. É muito importante você levar o material, porque a pessoa precisa. Mas a pessoa também, se ela não tem condições de não tem condições de comprar um pão, ela não tem dinheiro para pegar um ônibus e ir da igreja. Então, assim, gente, antes da gente dar o material, vamos dar o espiritual também. Isso. Pega uma criança, dá uma catequese de 2 horas, ensina alguma coisa. Vamos procurar uma igreja mais próxima dessa região que nós estamos indo, vamos falar da igreja. Mas eles não têm religião, não são católicos, não são nada. Então, não são porque não tem instrução, não tem a informação. Dá primeiro espiritual. Aí os jovens querem fazer missão, mas não quer fazer missão dentro do catolicismo. O problema hoje é que o povo tem medo do compromisso. Irritado. Sabe? Eu vi irritar hoje, velho. Hoje já sempre é polêmico. O povo tem medo do compromisso. É assim, enquanto tá tudo bem, e é um chororô, e aquele negócio... E não me entendam mal. A cura interior, muitas vezes, o processo de experiência com Jesus, ele passa pelo sentimento. Mas não pode virar um sentimentalismo. Então, assim, às vezes a pessoa mora naquele negócio, se eu não chorar, e aí começa a participar de Vou dar um exemplo. O jovem, o Zezinho, começou a participar fez o encontro da paróquia tal, aí tem um grupo de oração lá, X. E ele vai, começa a participar e tal. E ele já está lá caminhando há algum tempo. Mas o povo hoje tem medo de compromisso. Aí o coordenador do grupo chega no Zezinho e fala assim, Zezinho, tem como você assumir pra mim a acolhida do grupo? Fica lá na porta. Misericórdia. É a mesma coisa de jogar um bar de geografia. Não quero. Porque o povo tem medo do compromisso. A prova disso é os relacionamentos afetivos. Hoje o povo tem medo de compromisso. Meu Deus, casado com 23 anos, é louco da cabeça. Novo demais. Novo demais. Você perdeu sua juventude. Perdi minha juventude. Pregando com 16 anos, doido, você tá perdendo os melhores anos da sua vida. Escutei isso, namorando nossa, noivo, não sei o que, sempre é a mesma conversa, porque o povo tem medo do compromisso. É muito mais cômodo eu ficar em casa, apontar o dedo pro próximo e dizer, a igreja... Não, peraí, a igreja sou eu. Eu faço parte dessa igreja. Geralmente as pessoas falam assim, a igreja católica não faz, é só os protestantes. Falam, irmão, você é de que igreja? Católica. Por que você não faz? Exato. Você entende? Vamos fazer nós dois, velho. Então, o povo morre de medo do compromisso. Não tenha medo de se compromissar com o evangelho. Não tenha medo de se compromissar com a igreja, gente. Eu falo brincando, mas é verdade. Eu duvido muito que se você não chegar no seu pároco e perguntar para eles se tem algo para você fazer na paróquia, ser missionário aí no território da sua paróquia, você não vai ter nada. Como tem? Né? É lógico que tem. É liturgia, é apostolado da oração, ministro da Eucaristia, é catequista, é tanta coisa que a igreja hoje... A paróquia é um solo fértil ao extremo de missão. O problema é que falta gente compromissada. Tem gente que até bate ponto na obra, sabe? Lá na messe. Tem até um crachazinho. Mas começa o turno, dorme até ir embora. E depois fica lá dormindo na obra. Eu posso até dar um exemplo disso que o Jean tá falando de... Nem é o que o Jean tá falando. Não, cara. Mas falando sobre essa questão de iniciar também, né? Porque assim, nós como missionários, a gente acredita que Deus ele nos chama a algo, a uma missão, que, por exemplo, se eu não responder a minha missão específica, o Jean não pode respondê-la por mim.
Então, se Deus vai confiar, às vezes, aquele povo que ia ouvir eu falar, ou aquele povo que Deus confiaria a mim, como eu respondi não ao chamado de Deus, ele vai confiar o Jean, mas vai ser um carisma, um jeito diferente de falar. Não é a mesma coisa, então, é um chamado assim, muito particular. A gente tem um chamado particular. Eu posso dizer isso porque um exemplo é o Louvor Entre Amigos, né? Então, nós começamos fazendo live no Facebook. Véio. Nossa, não sei o que, não tem nada, vamos fazer uma live no Facebook. A gente começou a fazer toda segunda, 9 horas da noite. Véio. Pra você ver, segunda-feira, pior dia da semana, pra maioria do povo, pior dia da semana, 9 que na hora, tanto que é tarde. Toda segunda tava lá, fiel. Teve live que bateu 300 mil pessoas assistindo a live. Que dia que a gente fosse fazer um grupo de oração e a gente ia conseguir colocar 300 mil pessoas. Véio. Então, assim, e aí a gente foi vendo como Deus foi confiando pessoas, a gente foi vendo que Deus queria algo a mais da gente, né? Uhum. E aí, então, Deus falou ao nosso coração, ali, depois de muita escuta, depois de muita oração, que aqui na nossa diocese era a nossa terra também, que Ele queria que nós plantássemos, que nós evangelizássemos, né? Então, hoje, dia 3 de outubro, nós vamos estar fazendo 5 anos de missão, algo que começou com a live no Facebook, louvor entre amigos que se reuniam pra gente rezar junto, pra compartilhar a palavra de Deus e pra cantar. Então, o que tem de extraordinário nisso? A gente foi o que a gente é. Eu penso da seguinte forma, né? Se eu pudesse dar algum conselho, né? Assim, bem prático mesmo, né? Que eu vou muito em alguns encontros, em algumas missões, e é engraçado como Deus sempre nesses encontros suscita chamados. É muito engraçado. Sempre tem ali alguém chamado, é muito bonito, cara. E aí eu vejo a beleza da obra do Senhor, né? Do quanto Deus quer, que Ele não precisa, mas Ele quer precisar da gente. Então, eu sempre aconselho as pessoas, aí vem no final, né, conversar com a gente, Marcos, eu não entendi nada, meu coração está queimando para poder servir Jesus. Por onde eu começo? E eu sempre oriento, procure o seu pároco. Comece buscando a orientação da Santa Mãe Igreja. Ela vai te orientar. Vou te dar um exemplo prático disso. Eu hoje não vou para outra diocese, ou para outro estado, por exemplo, sem um envio. Não posso ir. Eu preciso ir enviado para a igreja. E se eu não for enviado? Eu não vou. Meu padrinho de crisma fala, quem vai sem um envio, vai sem unção. Boa sorte. Não vá. Procure a orientação da igreja. Sabe, se você tem um diretor espiritual, conversa com ele sobre o seu coração que está queimando. Velho. Tenho certeza que como um pai espiritual, ele vai te colocar nos trilhos, né? Quantas vezes o meu diretor espiritual não sentou comigo e falou, Marcos, não é por aí, é por aqui, né? Calma, talvez essa... Eu tenho algumas coisas que eu tenho escrito, né? O Marcelo sabe de alguns esquetezinhos, né? E um desses escritos, desses textos que eu escrevo, nesse texto eu falo que nem todo sim à missão é um sim à vontade de Deus para mim. Porque tem missão que não é minha. Então, não significa que eu quero ser missionário, eu disse, né? Diga sim, esteja disponível. Mas não quer dizer que você vai pegar tudo e abraçar o mundo com as pernas. Comece buscando orientação. Por onde eu começo? Né? Será que eu tenho esse hábito? Eu sou chamado constantemente para pregar. Porque esse é um chamado que Deus me fez, a pregar a palavra. Pregar, fazer palestras, coisas. Então, Deus me chama muito para isso. Sempre que eu recebo um convite, eu não costumo responder na hora. Eu falo que o convite daquela pessoa passa por dois níveis de discernimento para mim. O primeiro é o natural, que é para ver se eu tenho realmente disponibilidade naquela data. Se eu tiver, eu peço para a pessoa esperar pelo menos metade do dia, ou até o fim do dia, geralmente. Mas para quê? Para que eu possa rezar. Para eu analisar se realmente é a vontade, aquilo é uma missão, mas é a vontade de Deus que eu aceite essa missão. E já aconteceu de vezes de eu não ir. Ou não dá certo de eu ir. Entende? Deus mostrando, olha, essa é uma missão muito bonita, mas não é a missão que eu tenho para você agora. Então, vou começar por onde? Comece buscando a orientação da igreja. Vá lá no seu pároco, converse com o seu pároco, né? Chega lá no dia que ele estiver atendendo e fala, padre, quero servir. E que bonito, eu admiro tantos, irmão. Hoje eu não tenho tanta... Justamente por essas responsabilidades da coordenação estadual, de andar muito, e isso é um chamado, eu sou muito feliz com isso. Eu não consigo assumir muitas coisas na paróquia, né? Então, meu pároco sabe disso, o padre Paulo Henrique, ele sabe que, meu coordenador do meu grupo de oração sabe que eu estou toda terça-feira participando, mas
que não dá pra me servir muito na paróquia, porque não quer dizer que eu tô deixando a minha casa. Eles podem contar comigo e vez ou outra eu ajudo. Mas eu fui entendendo aonde Deus queria que eu fosse. Mas eu acho tão bonito as pessoas que são fiéis ali na paróquia. Porque essas pessoas é que mantêm aquilo girando, gente. Exato. Eu tenho um irmão, o Rodrigo, do Paróquia Rosa Mística, Nossa Senhora Rosa Mística, do bairro São João. Ele é um exemplo de servo que é assíduo na paróquia. E se perguntar pra ele se ele é completo ali, ele vai falar que é, e ele é missionário ali. Ele cuida do som da igreja, ele é técnico de som lá na igreja, ele é catequista também, né? Dentro das limitações dele, ele pode fazer isso, ele consegue ter tempo para isso. Então, ele ajuda na catequese, ele é coordenador do grupo de oração da Renovação Carismática na paróquia. Então, você vê essas pessoas ali dentro. Por onde eu começo? Comece a buscar orientação. Vá num irmão que serve, dá uma conversada, né? Com muita prudência, porque tem uns irmãos que é meio sem discernimento. Mas eu acho que para começar a se identificar, além de rezar, né? Reze bastante, irmão. Você precisa pedir para Deus iluminar seus caminhos, né? Pra você não dar um passão errado aí. Mas busca orientação da igreja. E a partir disso assumir o compromisso, como a gente estava falando. Né? É, aquele medo, renuncia esse medo aí, né? Esse negócio de, mas não adianta eu chegar na padre, padre, o que você tá precisando? Não, eu tô precisando de catequista. Ih, não posso. Então, padre, porque isso aí... Eu queria ser outra coisa. Não tem leitura, não. Aparece mais na missa e tal, aquela da liturgia bonita. E eu vejo que a igreja tem essa preocupação com as pessoas, né? De querer atrair os jovens. O Dom Dilmo foi celebrar no início da novena lá na São Rafael, segunda-feira. E ele disse, porque ele foi tratar de renascer, né? Porque ele quer que os encontros que tem Pernorte volte logo, porque os nossos jovens, pela falta de assumir compromissos, pela falta de assumir os movimentos, eles estão deixando a própria igreja mesmo. Estão indo, por exemplo, aonde eles se sentem... Aí tá buscando, a gente falou disso semana passada, né? Tá buscando prazer, tá buscando sensível. Porque assim, o que é ser missionário? É você assumir a aridez do negócio também, porque é difícil, né? É uma batalha muito grande. Aí aí o cara que não quer assumir compromisso, ele não quer se doar, ele não quer machucar, não quer trabalhar, ele vai dançar um forrozinho, né? Aquelas caixas pretas que tem no Brasil e pronto, velho. Pra mim tá ótimo e tal, eu sou católico e tudo, e vou só aqui cantar bonitinho e vou voltar. Pra ele tá ótimo. Então, a Igreja Católica também tem essa sensibilidade, tipo assim, não, a gente tem que, claro, com todas as prevenções, etc., que a gente está passando, mas a gente está perdendo os jovens que não querem esse compromisso, esse mesmo compromisso para poder também ficar no suicídio. Porque como o Martin disse, né, que lá na Sagrada Escritura até fala, né, jovens, vos escrevi porque tem força, você venceu o maligno. Então, o maligno ele sabe que o jovem é forte e se ele tiver um coração decidido, ele vai fazer um estrago. Então, por isso que você vê, quando Deus levanta mesmo um jovem para ser um missionário, vai pregar a palavra, você vê que um bagaço, você vê que cai fogo do céu se eu preciso, porque tem essa força. Então, como o inimigo vê essa força, essa potência em cada jovem, então um lugar que ele tenta atuar sempre para derrubar é na juventude. A gente falou da família semana passada, que é um lugar onde tenta destruir a família, mas também o jovem. Por isso que é muito comum, não é natural e nem normal, mas se tornou comum a gente ver famílias, muitas vezes pais que eram da renovação, são da renovação ou de outros movimentos da igreja, são ministros. Tem se tornado comum ver filhos de pessoas influentes, ali, engajadas na igreja, que estão viciadas nas drogas, jovens que viveram a vida inteira na igreja, mas então, sim, existe esse ataque contra o jovem. Então, o jovem ele tem que estar sempre atento nessa questão. Porque na mesma força que nós temos dentro de nós para ser de Deus, porque nós temos força, nós vencemos o maligno, existe dentro de nós uma fraqueza muito grande. Só por um ventinho para a esquerda você fala, nossa, que brisa boa, hein? Se o capeta tivesse coração, quando o jovem ele assumir os compromissos dele e evangelizar, tá atingindo o coração do capeta ali, né? Porque ele sabe do estrago que pode fazer também. Nossa, eu bati muito nessa tecla. Eu fiz um curso na instituição do Senai, foi de um ano o curso, era eu tava prestando um serviço na área administrativa, eu precisava fazer um curso específico. Eu fiz um curso que tinha uma galera bem jovem. Eu era jovem também. Eu lembro que na apresentação, aquelas rodas de apresentação inicial do curso, eu me apresentei e falei a minha idade, na época eu tava noivo.
E não, eu sou Marcos, eu tenho tantos anos, eu sou noivo, graças a Deus, e sou missionário. Falei na minha apresentação para a turma. E isso gerou inquietude em alguns, né? Teve um mesmo que, inclusive, é um cara gente boa, o Daniel, ele é da igreja presbiteriana. Aqueles cara, nossa senhora, ele lê Bíblia, sabe assim, o cara todo pimposo, ele veio, como funciona a missão, né? Um abraço, Daniel, nossa, um cara sensacional. E ele veio conversar comigo, eu fui explicar para ele aquilo que eu estava explicando, né, sobre as instâncias da renovação carismática, né, e tudo mais. E aí, eu lembro que uma das coisas que eu martelei nesse 1 ano que eu fiquei na turma, falei, gente, o jovem, ele não é esse desastre que a sociedade está pregando. Porque hoje você fala assim, eu bato muito essa tecla. O jovem para a igreja não é só aqueles responsáveis para carregar a cadeira e limpar a coisa. O jovem, você pode ter certeza que se você ensinar e mostrar o caminho, pela força que a palavra nos diz que nós temos, nós vamos conseguir realizar um trabalho bem feito. Então, assim, eu falava isso constantemente para essa turma, é algo que eu bato na tecla, inclusive nas minhas pregações. A juventude tem um potencial tremendo, tremendo. Tanto é que a maioria das vocações do seminário, da religiosa, começam ali na juventude, justamente por esse coração abrasado que a juventude tem, sabe? E meu coração queima de evangelizar esse público. Não estou dizendo que eu não prego para outros públicos. Eu já preguei para jovem, para velho, para adolescente, para casado, para idoso, para tudo. Mas o jovem, ele tem ali Ele tem algo diferente. Nos próprios momentos de oração, né? É algo tão profundo, o jeito que o jovem reza, né? E quando o jovem sai dessa superficialidade, né? Quando ele encontra um material sólido para ele, é difícil também tirar aquele jovem daquela caminhada. Quando ele fala assim, eu entendi meu lugar. Aqui eu tô bem. Aqui eu posso ser jovem, posso corresponder a mim. Eu tenho tudo que eu preciso. Ali é algo profundo demais. Você tocou num ponto, Marquinhos, que pra mim, eu sempre falei isso também, né? Desde quando eu era do J ao quadrado, quando eu coordenava o grupo, as pessoas dizem que o jovem é o futuro da igreja. Eu desde sempre eu pensava o contrário. Nós jovens não somos o futuro, não, nós somos o presente. Porque, e você falou uma coisa aí que, infelizmente, acontece muito em muitas paróquias também. A gente tem esse desejo de ser missionário, de fazer, de estar na messe. Aí você vai para a paróquia, eles veem o jovem como algo desleixado. Então o jovem não pode ter responsabilidade. Vai ter um churrasco gaúcho da paróquia. O jovem vai fazer o quê? O jovem vai ficar lavando prato, carregando toquinho para pôr em cima das mesas. O jovem, ele sempre é visto como alguém que é irresponsável. Só que poucas vezes, e isso também, assim, se tiver pessoas engajadas nas pastorais das paróquias, olhem com atenção para os jovens, porque ali dentro do grupo de jovens da sua paróquia, tem potências ali que, se você der responsabilidade para aquele jovem, você vai ver, de fato, até mesmo muitas vezes, a estrutura da paróquia sendo transformada. Porque 3 jovens resolveram ser diferentes. Eles não precisam só carregar a cadeira. Pode pôr para carregar a cadeira também. Mas não carrega feliz. Vai carregar feliz, mas olhe com carinho, com cuidado, porque tem potências ali. Não, e é algo tão extraordinário essa beleza do jovem, como responsável, né? Lógico, todos estão suscetíveis a erros. Isso não significa que o jovem vai pegar e vai fazer um trem bem feito, perfeito, ponto final. Não é. Mas precisa dar esse espaço para a juventude. Eu sofri aqui, eu fico a partir de também, talvez vocês que vão começar na missão, a partir desse podcast sobre missão, estejam preparados para esse tipo de situação. Eu comecei a pregar com 16 anos. E as minhas primeiras pregações não foram para grupos de jovens. E nem para encontros de jovens. Foram para grupo de oração misto, para gente, família, povo já, os dinossauros do Rex da renovação. E assim, eu lembro de uma experiência que eu vivenciei, fico aqui o testemunho, né, para agregar. Eu fui chamado em um determinado grupo de oração para poder pregar. Tinha 16 anos na época, né? Muito novo e tudo, mas com aquela sede, né? Não, eu ia botar fogo no mundo, certeza. Aí chega um determinado momento do grupo de oração, para quem participa, né, que ali a gente faz o que a gente chama de ciclo carismático, né, ali faz uma oração de louvor, aí entra o momento do Espírito Santo, a gente ora em línguas, usa os carismas e faz um momento de escuta. E logo depois vem chamar o pregador. E aí falou assim, nós queremos convidar aqui na frente o Marcos, ele foi trazer a palavra pra gente. Veio eu, né, 16 anos de idade, meu bar do braço, com de oração imenso. E eu cheguei lá na frente,
E ali eu fiz a pregação. Peguei. E no final, um rapaz me procurou, um homem já mais velho, e falou, ó, irmão, eu queria... E realmente, para a glória de Deus, foi um momento de oração, uma pregação assim, que Deus falou muito. A começar de mim. O primeiro ouvido perto da minha boca é o meu, né? Então, Deus falou muito comigo enquanto eu preparava aquela pregação. Deus falou muito com o povo que estava ali. E Deus realizou um prodígio naquela noite. Terminou, tava todo mundo assim, empolgado com aquela situação, né? Aí um homem já mais velho veio conversar comigo. Falou, ó, sou fulano, né? Participo há tantos anos aqui. E eu confesso que eu queria te pedir perdão. Falei, perdão? Pelo quê, meu senhor? Tá doido? Aí ele pegou e falou, ó, eu queria te pedir perdão, porque quando você foi caminhando até o ambão para poder pregar, eu te julguei mal. Eu falei, gente, por que um menino tão novo vai oferecer pra gente? Pra mim, que já tem uma cota aí, né? Esse menino tinha que estar pregando pro grupo das crianças ali, que os nossos filhos estavam na sala, né? Os adolescentes, as crianças. E eu falei, não, irmão, esquenta com isso não. Se te ajudar a aliviar a consciência, tá perdoado. Mas eu saí com aquele sentimento. Quantas pessoas não têm essa visão do jovem? De que o jovem não pode oferecer algo sólido. Mas aqui eu quero puxar a orelha do próprio jovem. Duvidam de nós, porque a maioria das referências não oferecem algo sólido. Exatamente. Então assim, não tô tirando a carapuça da nossa cabeça não, sabe? Mas eu acho que se nós começarmos a sair do raso, a parar de procurar coisa superficial, começar... Gente, ó, tripé da Igreja Católica. Louvado seja Deus pela escola de pregação que eu participei. Um abraço pro Som, que era o coordenador do Ministério de Pregação na época. Que se hoje eu sei disso, e se hoje eu posso estudar um pouco mais, é porque eu escutei ele martelando. Toda pregação, a sua vida, a sua história, tem que ser pautada no tripé da fé da igreja. Sagrado Magistério, Sagrada Escritura e Sagrada Tradição. Gente, vamos estudar a Sagrada Escritura? Vamos, mas não fica só na Sagrada Escritura. A própria igreja interpreta a Sagrada Escritura, né? Nós não somos protestantes que lemos e interpretamos do nosso jeito. Tá com dúvida de algum versículo? Vai no catecismo, a igreja interpreta para você, sabe? Sai do raso, pega um parágrafo do catecismo, vai ler sobre a vida de um santo. Eu passei por uma situação, emendando no testemunho, né? Eu passei por uma situação, fui pregar no encontro e cheguei lá. E era um encontro relativamente grande do local, eu tava lá no fundinho lá, esperando a minha vez de pregar. Tava terminando uma pregação, ia ter um breve intervalo, logo depois eu era o próximo pregador. Aí eu tava ali tranquilo, ali pra mim era normal, sentado lá, de repente o freio, pároco do local, sentou do meu lado. Você é o próximo pregador? Eu falei, sim, sou eu. Vai pregar sobre qual tema? Eu falei, tal. Você preparou algo? Eu falei, preparei, falei. Aí ele, posso dar uma olhada? Ele pegou meu roteiro, olhou, aí ele foi olhando os tópicos, as coisas, ele falou assim, e foi embasado em quê? A pregação, em cima de quê? Eu falei, não, vou usar o texto bíblico que está em tal lugar, e eu fui no tripé, padre. Eu fui no Sagrado Tradição, vi o que o catecismo falava sobre esse tema, Sagrado Magistério, no catecismo também, fui atrás de um santo que dizia algo sobre. Falei, o meu clivo de seleção aqui foi o tripé da fé da igreja. Ele falou assim, eu não preciso ler mais nada do seu roteiro. Foi o tripé da fé? Foi. Vá, pregue, sem peso na consciência, tenha a minha bênção. E fui. Já pensou? Não é pra minha vanglória, mas já pensou se eu não tivesse algo sólido preparado, se fosse algo raso? Então, gente, quer que o povo confie responsabilidade grande sobre você? Quer servir dentro da igreja? Quer ter ali um... Estude. Comece, volta a dizer, né? Vá na Santa Mãe Igreja. Vá lá no tripé. Comece ali dentro. Você vai preparar uma pregação? Não assiste pregação no YouTube do tema só, não. Isso é bom também, tá? É bom, não tô falando que é ruim, não. Não vai lá e copia a pregação do outro só, não. Claro, busca aquelas referências que o próprio Jean falava. Mas vai lá no catecismo, vai na palavra de Deus. O que te custa? Te custa horas de estudo. Faz tudo isso e aí por fim você ainda paga uma mensalidade do Padre Paulo Ricardo. Pronto. Falando nisso que você falou no Padre Paulo, ele uma vez, foi ano passado, ele estava falando sobre São Paulo, no dia de São Paulo. E aí ele falou que depois de São Paulo teve a conversão dele, ele não saiu pregando, ele não saiu evangelizando, ele ficou recluso e estudando.
Aí até o Padre Paulo faz uma brincadeira. E você aí acabou de converter e já quer falar pros outros, já quer falar heresias pros outros. Vai estudar, ué. Porque se você não conhece a tradição, você não conhece os pilares da fé, você não vai estar falando da igreja, você não vai estar falando de Jesus, você vai estar falando de você. E é um risco muito grande, porque Exatamente. a gente é miserável, né? Porque aí você quer falar do que Jesus fez em você, mas aí você não dá um testemunho do que a igreja fez em você. Porque Jesus faz em nós através dos sacramentos, por exemplo. Então Jesus transforma a minha vida, porque todas as vezes quando eu peco, eu tenho um sacramento da confissão que eu vou ali, eu confesso, tem a comunhão, então tem a tradição, tem tudo. Aí o bonitão, não, agora eu virei super saiyajin da fé. Agora eu sou o homem do fogo. E é um risco muito grande. E esses que que começam, existe um risco muito grande, quero até alertar. Começam na missão sem ter essas raízes. Vamos voltar lá na parábola do semeador. A semente que não tem raiz, ela morre. Ou então ela se desvirtua, falando de fé, né? Vai para outras vertentes, vai virar um protestante. Porque se você começar... Ou outra coisa pior, que Deus o livre, né? Mas que eu tô alertando de forma muito séria. Não adianta você começar na missão, querer servir, querer pregar, querer rodar o mundo pregando, sendo que você não tá estudando e mantendo aquilo embasado. É um risco muito grande, você pode levar outros a se perderem. Então, nós precisamos fazer com que a nossa missão seja pautada na luz da Santa Igreja. Então, aqui fica um conselho. Eu lembro de uma experiência que eu vivi no início, porque a primeira coisa que eu abracei e comecei a comer com arroz e feijão foi a Bíblia, né? Então, comecei ali nos primeiros meses, gente, eu fiz Bíblia no meu dia a dia do Monsenhor Jonas, eu fui atrás dos propósitos, comecei a ler o Novo Testamento, a ler alguns livros do Antigo, comecei a já ter um pouco de embasamento bíblico. Mas eu lembro que no segundo ano de caminhada eu encontrei um irmão, e eu estava pregando, já estava pregando, né? E com certo embasamento, porque a Bíblia eu estava lendo diariamente, então eu tinha ali um respaldo, né? E aí o irmão falou assim, me fez um questionamento: Marcos, o que tem faltado no seu ministério? Você acha? Como um pregador católico? Eu estava com 17 para 18 anos. E eu falei para ele, eu acho que está faltando em mim, mais doutrina, mais vida de santo. Porque eu não sabia muito pouco. E gente, tá tudo bem se você não souber. Tá? Você nunca vai saber de tudo. Não dá. É muito rica a nossa igreja. Não tem como você dominar tudo. Hoje eu tô com 8 anos de caminhada, mas não domino nem 1%. Pode ter certeza disso. Eu sei que eu não cheguei nem... Quando se fala, né, do cordel de medir lá de Ezequiel, cheguei nem no joelho, né? Eu tô no tornozelo ainda, mas no dedinho do pé, nem no tornozelo eu tô, porque é muito rica a igreja. Mas tá tudo bem você não saber tudo, porque você não vai conseguir mesmo saber tudo. Mas comece a procurar algo. E eu lembro que esse irmão fez esse questionamento, e uns 2 anos depois, ou seja, com 4 anos de caminhada, ele me encontrou em um encontro, e ele viu eu levando o catecismo para o encontro junto com a Bíblia, né? Para poder fazer uma pregação. E quando eu abri o catecismo está cheio de rabisco e sujo, de café, de tudo que tá, sabe? Todo de uso mesmo. Sabe? De usar mesmo. E ele falou: ô irmão, você lembra aquela vez que eu te fiz aquele questionamento? Ele também é um servo de Deus, né? E eu falei: lembro. Ele falou: aí, ó, que bom. Senão você está usando a doutrina, a igreja. E realmente nós não podemos correr o risco de irmos com as próprias pernas. Pode ter certeza que esse caminho missionário que você está trilhando, está querendo trilhar, esse caminho de serviço, a igreja sabe como te orientar. Através do sacerdote, através desse tripé, né? A Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, o Sagrado... Até para poder defender a nossa fé também, de umas baboseiras que vivem falando de nós. Então, assim, tem que saber, e para ter esse coração missionário, vai no tripé, vai ser filho da Santa Mãe Igreja. E eu acho que fica a deixa também para os padres nossos, né, da nossa diocese, por exemplo, em confiar mais no jovem. Também né? Para pregar, para poder fazer pamonha, para fazer as coisas, para coordenar as coisas, e também ficar a deixa para os jovens que se assumirem de fato o compromisso, que façam certo, que façam com carinho, bem buscando feito, a santificação, porque isso vai abrir portas. Né? Não faz de qualquer jeito, porque senão, se você faz de qualquer jeito, é óbvio que o padre vai falar assim: não, peraí, eu dei confiança, não fez direito, então eu vou recorrer. Vai ser difícil, vai ser difícil. Então assim, eu acho que esse é o caminho, é a via de mão dupla. Falando da nível paroquial. E os outros níveis, eles vão abrindo portas. Sim. Então assim, quando surgir a oportunidade, eu costumo dizer isso, gente,
surgir a oportunidade de você ser um missionário, seja pregando, seja na paróquia, abrace com unhas e dentes e faça um trabalho não para sua glória, mas para a glória de Deus, as pessoas olharem e acreditarem na juventude. Chega de gente falando que jovem não... o jovem não tem futuro. Não, tem sim. O futuro do jovem é Cristo Jesus. Quer olhar um futuro de jovem? Olha o testemunho. Gente, a gente tem referências de santos jovens. Espera aí, uai. Vamos olhar direitinho. Nossa, venerável Carla Cutz, recente, que bombou, né? Nossa, padroeiro da Pascom. Agora toda Pascom, olha o Carla Cutz. Glória a Deus. Aí vai olhar a idade do menino. Exatamente. Né? Então, quando dá essa brecha que o Jean falou, né? Essa via de mão dupla, as lideranças, os sacerdotes como teto, né? Porque são eles que organizam toda a administração paroquial, mas também todas as outras lideranças, deem espaço. Mas aí, quando derem espaço, você jovem que tá me escutando, né? Aproveita, agarra com os dentes, faz o trem valer a... Vai fazer uma pamonha, não faz uma pamonha com... faz uma pamonha bem feita. Você vai lá tirar os cabelinhos do milho, tira tudo, né? Ela vai comer com as pamonhas. Mas de verdade, aí o povo vê, nossa, isso não é missão. Não é missão? Meu Deus. Porque querendo ou não, se o jovem ele também não faz com... Vou usar uma palavra aqui, com maestria... Ele não tá fechando as portas só pra ele tá fechando as portas pra outros jovens, porque ali... gera um preconceito. Paróquia, nossa, eu tô falando, o irmão chegou em mim e falou assim, pensei que você fosse pregar pros... Ué, pois é, ué. E eu falei, mas peraí, irmão. Então, jovem, assuma, abraça a sua missão, abraça o seu chamado, com responsabilidade e com o que o Marquinhos disse. Procure a formação. Procure o que a igreja te ensina, o aconselhamento de um padre... procure também vídeos no YouTube, mas com referências boas. Vai nos vídeos do Padre Paulo Ricardo, vai nos vídeos do Frei Gilson. Nós temos referência boa demais. Sensacionais. Dá conta, é só procurar direitinho, não precisa procurar fora da barca, não. Exatamente. Não vai navegar por mares que não é seu, não, que você vai se estrepar. Isso. Você vai afogar lá e depois pra voltar, meu queridão, aí depois já começa a falar que a verdade vos libertará pra frente. Quer ficar tocando guitarra, bateria... Vamos, a gente vai chegando ao fim porque já está se estendendo bastante aqui o nosso tema. Foi muito boa aqui a nossa partilha que está acontecendo ainda. Agradecer já aqui, né, o Marquinhos por toda a disponibilidade, toda a disposição. Marquinhos, você sabe que você mora no meu coração, né? Eu vi o Marquinhos pregando no Festival de Jesus. O primeiro que você pregou foi no Rincão, né? Foi, 2019. 2019. Eu não pertenço ao movimento da renovação, né? O Louvor Entre Amigos não faz parte da renovação, mas eu bebo do carisma. Então eu vou lá, vou nos encontros, vou nos festivais de Jesus, ajudo, canto no negócio ali, prego nos grupos da renovação e tamo junto. Aí eu cheguei nesse dia e falei, nossa, vou ler no Festival de Jesus e tal, vai ser top. Aí eu cheguei lá, a bênção começou a pregar. Eu falei, uai, eu conheço aquele menino ali, ué. Marquinhos jogava bola comigo lá na arena, né? Então assim, eu vi o menino jogando bola. Aí depois quando eu fui reencontrá-lo, ele estava em cima lá do palco para pregar a palavra de Deus. Eu falei, mas da onde surgiu, ué? Nunca nem vi falar que o menino, né? E foi assim, para mim foi uma pregação que foi muito marcante. Por tudo, sabe? Porque o que você falou, o conteúdo foi muito enriquecedor. Só que foi mais do que isso. Foi por ver o seu testemunho, sabe? Por ver, lembrar do Marquinhos que jogava bola, o Marquinhos que ia pros campeonatos, mas agora eu vi o Marquinhos que tava se tornando um homem de Deus, então o cara que tava ali pregando. Pra mim foi muito melhor do que se fosse um cara que é sensacional, que viesse de outro estado pra pregar. Seria eficaz, mas pra mim foi muito melhor por te conhecer, sabe? Boa, né? Então eu agradeço muito você, primeiro, pela sua amizade. Você quer falar alguma coisa? Eu queria só complementar. Essa experiência do festival, quando eu fui convidado, eles falaram pra mim que o tema era Vivamos por Ele. Aí falou assim, por Cristo, né? Vivamos por Jesus. E falou que era para direcionar algo para os jovens. E nesse Festival de Jesus eu tive a graça de... Foi 2019, hoje nós estamos em 2021, né? Então se 21 eu tô com 23, 20 eu tava com 22, tava com 21 anos. Eu fui a pessoa mais jovem já pregando no festival. Se eu não estiver enganado, foi. E quando me disseram, o objetivo daquela pregação era alcançar corações como o meu, como o do Jean, como o do Marcelo, que esteve lá no Rincão.
E quando eu vejo o testemunho dessa experiência de forma especial, por tudo aquilo que eu já falei que o Festival de Jesus é na minha vida, né? É um sentimento de gratidão. Porque esse era o objetivo. Alcançar jovens e mostrar que é possível, não, volto a dizer, pelo amor de Deus, não é para minha vanglória não, mas que é possível um jovem estar à frente de algo. E ser confiado à missão. Porque eu tenho consciência, até por ter participado inúmeras vezes. Pessoas olham em 2019, gente, eu participei do Festival de 18, 17, 16, 15 e 14. Fui pregar no 19. Mas eu vi o tamanho daquele encontro. É enorme. E aí um menino de 21 anos lá na frente pregando. Não faz sentido, né? A matemática não fecha. Mas na verdade é para mostrar isso. De que histórias como a nossa precisam ser testemunhadas. E que se a gente abraçar com unhas e dentes... Quando me convidou, você acha como que eu fiquei? Uma alegria tremenda. Era a minha primeira pregação no Festival de Jesus. Falei, gente, eu preciso... Aquele sentimento, eu preciso agarrar com unhas e dentes. E esse era o objetivo, né? De alcançar e mostrar, poxa, aquele Marcos pode testemunhar. O Braz, ele pode, deve testemunhar. O Jean tem essa missão também. Então o jovem e a missão andam lado a lado. E a fé não é binária, né? Você pode começar agora, um jovem que estiver ouvindo, vai começar agora e abraça. E pode ser um santo. Exatamente. Começar no fim da vida ser um santo. Então quero agradecer, Marquinhos, você pela amizade, por você ter vindo aqui no nosso podcast Inconformados, o podcast mais inconformado. Inconformadíssimos. Do mundo é o podcast Inconformado. Eu achei que ele tá mais zen. Hoje eu fiquei inconformado. Aí eu vou embora. Mas eu te agradeço, né? Te agradeço também por essa disponibilidade, né? Em nome dos jovens, que eu posso dizer também que eu te agradeço pela essa disponibilidade de ser de Deus, né? De um dia Deus ter te chamado ali a começar a sua missão pequena e hoje se tornar de fato um coordenador estadual, né? Não é para qualquer pessoa. Então é porque Deus confia missões à medida que a gente abre o nosso coração. Então te agradeço em nome aqui do podcast Inconformados, em nome também da Agência Filhos pela sua participação, né? Que essa evangelização alcance muitas pessoas, né? Meu amigo Jean que está aqui também, bendito seja Deus pela sua amizade, por dividir essa bancada comigo, né? Às vezes ele se inconforma, fica meio estressado, mas a vida é assim. A vida é assim. Mas quer falar alguma coisa? Primeiro agradecer você, irmão. Mesmo a gente se conhecendo agora, caramba, quanta história, né? E quanta coisa você já deve ter falado para as pessoas, para os jovens, e vai falar ainda. E louvado seja Deus, tomara que realmente as pessoas, não só os jovens, as pessoas que te ouvirem, te verem, porque o seu evangelho não só é através das palavras, mas também das suas ações diárias, que se convertam, que volte para a igreja. A gente está precisando de resgatar mesmo os jovens que estão indo para outras ideologias, mas com certeza a gente vai conseguir. Agradecer você também, meu irmão, por tudo, pela amizade. Eu tenho só um convite para a galera, estejam ligados, né, nas coisas que hoje a Diocese nossa oferece para a juventude. E fica aqui um convite para a galera acompanhar o trabalho do Ministério Jovem daqui da Diocese. Procurem a Janaína, falem com a Janaína. Acompanhar também o trabalho do Louvor Entre Amigos, que é outro movimento que tem alcançado, né, muito coração. É para todo mundo, a gente sabe que ali o público juvenil tem um lugar especial. E tudo isso que hoje a Diocese oferece. Procure saber o que a nossa Diocese tem, você que é daqui de Anápolis. E você que acompanha de qualquer lugar do planeta, com certeza tem uma Diocese perto de você oferecendo algum material para a juventude. E já depois dos agradecimentos, você sabe que eu te amo muito, né? Ah, sei. Para de usar meu lugar nas suas lives. Né? Cara, eu vou começar a denunciar as lives dele. Na hora que eu vejo a janelinha aqui atrás, eu falo assim, caramba, o cara tem um espaço. Tô brincando, isso aqui é dele, então eu não posso falar nada, né? Isso aqui é nosso, né? Mas, Marquinhos, obrigado. Então, você despeça aí da galera que acompanhou esse podcast aí com a gente também. Fala, galera. É deles. Eu tenho que fazer um bordão pra mim, cara. E aí, Thiago? Não, você já tem também. Gente, quero agradecer a todo mundo que acompanhou aí. Você, de forma muito especial, você que é jovem, que vai acompanhar esse material. Que Deus abençoe você. Assuma a sua missão. Levante a bunda do sofá, que Deus conta com a sua vida. Tamo junto. Valeu. Eita, Deus. E você, fala, galera, você que tá escutando o nosso podcast. Gente, a gente conta muito com a sua ajuda para nossa evangelização. Então, assim, para quem está no YouTube, tá vendo aqui o nosso espaço, né? Tudo isso aqui teve um grande investimento caro. E a gente, se você puder patrocinar a gente, entre em contato. A gente vai aceitar de bom coração, porque vai ajudar a gente nos custos aqui que tá alto. Se você não pode, a gente conta também com um patrocínio seu que é diferente. Que é você pegar aí, quando sair o podcast,
se compartilhar ele. Ó, esse patrocínio é o melhor que você vai poder dar para nós. Orgânico. Então, exatamente. Gente, compartilha, por favor, esse episódio e todos os outros, porque assim a gente consegue crescer e alcançar mais pessoas, né? A nossa missão é a evangelização, então nós queremos alcançar corações. E a gente conta com a colaboração de vocês, né? Hoje, infelizmente, a gente ainda não consegue, questão de dinheiro, fazer uma divulgação grande, né? Porque o nosso podcast ainda está começando. Mas a gente conta com a sua ajuda, né? Você compartilhando, você mandando pro seu amigo, manda pro grupo de oração, manda pro tiozinho lá do... Como é que é o nome? Do Vicentino, da Apostolado da Oração. Manda pra todo mundo, gente. Pelo amor de Deus, velho. Ele sabe mexer nisso? Não, mas manda, ué. Manda. No YouTube, todo mundo tem YouTube hoje. Eu chego lá em casa, minha mãe tá vendo vídeo do YouTube. Minha mãe fica lá no Frei Gilson, lá 4 horas da manhã, acordando em Rosário, então ele sabe. Então, mas compartilhe. Nós estamos em todas as plataformas digitais. YouTube. Descobri que tem até podcast Google. Nós estamos lá, né? Semana passada você falou isso. Pois é, podcast Google, iTunes, Apple Music, Spotify, Deezer, YouTube. IPAM. Aí eu não vou saber. E Trenheira. IPAM e TAM. Agora eu vou entender que era uma zoeira. Exatamente. Mas então, gente, compartilha. Nós agradecemos você pela sua audiência. Seu views. Sua participação com a gente. Então, nós vamos nos despedindo daqui do nosso 4º episódio e te esperamos semana que vem no nosso 5º episódio, que vai estar fantástico, com certeza. Porque quando se fala de Jesus, não tem como não ser fantástico. Não tem como não ser bom. Então, compartilhe e nós te esperamos semana que vem, neste mesmo meio que você está escutando, meio de comunicação. Se você não estiver aqui, vai para o YouTube ou para outro canto. Mas escute e compartilhe. E nós vamos nos despedindo aqui. Fiquem com Deus. Nós finalizamos o nosso podcast em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.